Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Paulo Souza pode ser demitido do cargo do Flamengo a qualquer momento. E falando das atuações do Flamengo contra o Botafogo, da derrota por 1-0, o goleiro Hugo volta a falhar em jogo grande e zagueiros também eram do gol alvinegro. E também teve o lance do impedimento lá que não houve, galera. Mas falando do Paulo Souza, que com pouco tempo de Flamengo, o ciclo do português Paulo Souza pode estar chegando ao fim. Contratado para ser o grande nome do Flamengo nas disputas dos campeonatos da temporada, o treinador ainda não conseguiu fazer o time render o esperado, e uma saída pode acontecer a qualquer momento. Paulo Souza chegou ao Flamengo no começo da temporada. No futebol brasileiro, mesmo empregado, o Flamengo viajou à Europa e abriu conversas com o treinador. Chegou a um acordo e tirou da seleção da Polônia. Então, com 5 meses depois de trabalho, Paulo ainda não conseguiu fazer o time do Flamengo render o esperado. Sofre com a pressão da mídia e da torcida e pode ser demitido com o fato de Jorge Jesus ser uma grande sombra em meio ao seu trabalho no clube carioca, o trabalho passado, né? Então a informação que corre neste momento é que o Flamengo está avaliando uma possível rescisão de contrato de Paulo Souza. Então, galera, apesar da informação, não há rumores de que a possível rescisão se passa pelo fato de Jorge Jesus ter vindo ao Brasil, né? De toda forma, a notícia ganha força com a recente declaração de Jorge Jesus, que afirmou que deseja voltar ao Flamengo. Mas existe um empecilho, que é a multa rescisória de Paulo Souza no Flamengo, que possui condição importante, né? Então, vendo os detalhes aí, apesar de estar mais respaldado do que nunca no Flamengo, então, após polêmicas, Paulo Souza está ciente de que não pode se acomodar. Então, por conta dos vice-campeonatos, né, na atual temporada, o treinador, 2 vices, né? Então, ele terá que alcançar resultados mais expressivos ao longo de 2022 para que uma demissão não seja cogitada. Sendo assim, de acordo com o jornal O Globo, a multa rescisória do português não foi estabelecida como uma quantia fixa. Então, entendendo um pouco segundo o veículo, o acerto contratual entre as partes definiu que a multa só irá vigorar em 2022. Sendo assim, a soma dos salários pendentes no primeiro ano do vínculo é o que vai definir o eventual montante que o Flamengo terá que pagar ao profissional. Então, neste cenário, atualmente a quantia se encontra estabelecida em 6 milhões de reais, mas possui uma condição importante: irá cair ao longo dos próximos meses, né? Então, mesmo que a quantia não sendo astronômica, o Flamengo não cogita demitir Paulo Souza, né? Mas para contratar Jorge Jesus. Antes da manifestação do Mister, uma saída unilateral sequer era discutida e passou a se tornar um cenário praticamente impossível neste momento, depois do ex-técnico ter um comportamento repudiado pela diretoria e também por alguns torcedores, né? Então, conforme relato do Eric Faria, a demissão de Paulo Souza, aliado à volta de Jorge Jesus, traria consequências graves. Isso porque a hipótese em questão poderia resultar na saída de Marcos Braz do Flamengo. Então, apenas ele voltará ao Flamengo se haver uma reformulação e uma demissão em massa no departamento de futebol do Flamengo, o que deve ocorrer ainda esta semana, né? Então, em contato com o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, fez questão de descartar a contratação do português, que está livre no mercado. Mas agora, com a derrota aí pelo Botafogo e a péssima campanha, isso deve mudar de cenário aí, galera. Então, o Paulo Souza segue com números decepcionantes, né? Contra times da Série A, então, né? Então, galera, o Flamengo de Paulo Souza busca dias melhores, né? Isso porque, após perder para o Botafogo por 1-0, o Flamengo está bem próximo da zona de rebaixamento, depois de um bom tempo lutando aí pelas primeiras posições da tabela, né? Dos anos aí que passou, né? Além disso, o técnico português não consegue convencer após 5 meses no Mengão, e ainda por cima tem a sombra do ex-treinador Jorge Jesus, né? Então, no meio de semana, o assunto a respeito do comando técnico do Flamengo gerou grande polêmica. Isso porque o Paulo, tendo o seu trabalho bastante contestado pelos torcedores rubro-negros,
Jorge Jesus explicitou publicamente o seu desejo de retornar ao Flamengo. Então, Jorge Jesus e Flamengo foram, sim, sinônimos de conquistas e recordes entre 2019 e 2020. Com isso, o trabalho do técnico, que também é português, entrou para o imaginário da nação. E desta maneira, toda vez que o Flamengo não consegue impor o seu melhor futebol, os torcedores do Flamengo, em grande parte, acreditam que o Mister possa ser o cara ideal para contornar a crise rubro-negra. E alguns torcedores cobram paciência e tempo ao treinador. Paulo Souza, enquanto outros cobram a saída do professor Pardal, o quanto antes Jorge Jesus se encontra no Rio de Janeiro, fator que elevou ainda mais a euforia dos fãs do português quanto ao seu retorno à Gávea. Em relação a Jorge Jesus, é um treinador de respeito, respeito àquilo que Jorge Jesus foi em 2019 no Flamengo, mas também temos que respeitar Carpegiani, que conquistou o Mundial. Só peço a Deus que abençoe a família dele, sucesso e paz, disse Paulo Souza sobre o fato de Jorge Jesus se colocar à disposição em treinar o Flamengo, né? Então, números de Paulo Souza contra equipes da Série A. Paulo Souza, portanto, não conseguiu explorar o melhor de seus jogadores. Conquanto pesa os péssimos números do técnico português frente ao Flamengo. Então, a torcida do Flamengo consegue a proeza de exorcizar os seus ídolos, que fizeram várias vezes com o Gabigol e muitos jogadores aí, né, que marcaram história no Flamengo. Então, o Flamengo de Paulo Souza tem um péssimo desempenho contra times da Série A. Isso porque a equipe do Flamengo em 2022 tem um aproveitamento de apenas 33,3% contra as equipes da elite do futebol brasileiro. As estatísticas, né, essas que enfurecem a torcida do Flamengo, são 4 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias em 10 jogos contra times da Série A. É uma campanha de time nem de segunda divisão, de terceira divisão, galera. O Flamengo perdeu para o Botafogo, né, por 1-0 no estádio Mané Garrincha, né, com uma falha de Hugo Souza, né. Eu não sei por que ele insiste em colocar o Hugo Souza. Ele é bom goleiro? Sim, mas não para o Flamengo. Ele pode ser no futuro um bom goleiro, mas hoje ele não pode jogar no Flamengo, né? Então o Hugo volta a falhar, né? Então explicando aí, né? Passando as notas aí dos jogadores, começando com o nosso goleiro Hugo, né? Que voltou a falhar em jogo grande ao colocar o chute de Erisson para dentro, galera. Então depois do gol ainda saiu do gol em falso, em demonstração de intranquilidade após o erro. Aos 40 minutos, saiu mal do gol novamente, mas na mesma trama se redimiu com uma boa defesa em chute de Diego Gonçalves. Depois que a vaca foi pro brejo, não adianta mais, né? E o Gatito, do outro lado, fez milagres. Fez a diferença, galera. O Hugo tem dificuldade para se firmar. Hoje a nota dele, para não dar 0, vamos dar nota 2, né? Falando aí de William Arão, pelo amor de Deus, William Arão na zaga, né? Isso que a torcida não perdoa. Então, Arão errou na tomada de uma decisão importante, né? Ao tentar cortar a bola por elevação de Diego Gonçalves e acabou tocando na direção de Erisson, que não foi acompanhado corretamente por Davi Luiz. Um erro duplo aí. Os zagueiros do Flamengo também erraram no gol. Nota 4, né? Então, passando aí para Davi Luiz, que errou no gol e perdeu chance incrível nos acréscimos. Não é a sua função, tudo bem, né? Primordial, mas a bola era muito clara. E ele chutou, olha, aquilo não foi nem chute, né? Nota 4. Bruno Henrique foi um dos únicos que se salvou aí hoje na atuação péssima do Flamengo. Voltou a atuar em alto nível, terminou a partida como líder de desarmes e deu muito trabalho a Saraiva. No fim do jogo cansou, finalizou bem no jogo, mas parou em ótimas defesas de Gatito, né? A diferença do Botafogo hoje com o Flamengo está no gol. O Botafogo tinha um goleiro excelente lá, né? Fez belas defesas. E o nosso goleiro falhou, né? Fez uma ou duas defesas, mas aquela que precisava, que era primordial, ele deixou passar. O nosso goleiro chama gol. São essas e por outras que colocam o Paulo Souza fora do Flamengo, né, hoje. Que irrita a torcida, né? Porque Diego Alves no banco. Isso que não dá para entender. Tudo que Diego Alves fez para o Flamengo é um ídolo. Por que ele não joga nesse time se todos têm chance de jogar, né? Menos ele, né? E o Gabigol, nosso atacante.
Muita movimentação no primeiro tempo, mas quando teve boas oportunidades, não as aproveitou. A bola que recebeu de Ayrton Lucas foi excelente, mas ele parou em gatito. O melhor em campo. O lance fez falta para dar confiança ao time, nota 5, né? Estão passando todas as notas aí, né? Então Felipe Luiz ficou sem nota, né? Porque ficou até os 23 minutos, né? Do primeiro tempo em campo. O Isla, nota 5. Thiago Maia, 5,5. Andreas, nota 6. Arrascaeta, nota 6. Everton Ribeiro, nota 6. Bruno Henrique, nota 7. E Gabigol, nota 5,5. Quem entrou, né? Ayrton Lucas, 5,5. Rodinei, nota 5. João Gomes entrou muito bem. Líder em desarmes, né? 6,5. E Lázaro, 5,5. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal e em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!